Eu não sei se meu pai sabe que eu não sou filha dele. E eu nem sei se eu tenho que comentar sobre isso com ele. Bom, gente, o meu pai e a minha mãe, na verdade, eles tiveram apenas eu de filhas, ou seja, não tenho irmãos. A minha mãe foi a primeira esposa do meu pai, então ele não teve outros casamentos, não teve outros filhos, assim como a minha mãe também não. E até então nós fomos nós três, vivendo nós três, né? Fui criada pelos dois e eles sempre foram pais maravilhosos. Só que há um tempo atrás a minha mãe acabou tendo uma doença e nessa doença ela acabou falecendo. E com isso passou a viver somente eu e meu pai. Meu pai sempre foi um paizão, então quando eu atingi ali a maioridade, comecei a estudar, faculdade, trabalho, tudo, sempre ajudei muito ali dentro de casa e ele sempre foi a minha prioridade. Ele nunca foi de me cobrar nada, de me proibir de nada, de me cobrar nada, nada, nada. Ele sempre foi um pai realmente muito incrível. Então isso, a nossa relação faz com que ela seja muito boa. Só que ano passado, o meu pai acabou sendo diagnosticado com uma doença e essa doença acabou prejudicando os rins dele, os dois. E aí ele tentou fazer tratamento, tudo, mas não teve efeito e o resultado seria fazer um transplante. Ele precisava de uma doação, né? Transplante de rim. E aí foi em cima, foi embaixo, começamos a fazer os testes ali para ver quem era compatível. É claro que eu me disponibilizei, alguns primos, irmãos, tal, todo mundo. Só que eu, por ser a filha, foi a primeira a fazer os testes ali para saber se eu era compatível com ele. Né? Porque, pô, por mais que a pessoa seja filha, mãe, tia, primo e tal, nem sempre ela é compatível nesse sentido de doações. Mas eu, por ser filha, era o mais lógico que talvez, mais provável, era que eu fosse compatível com ele. E eu fui para fazer todos os exames necessários. E no meio desses exames, os médicos chegaram comigo e falaram assim: ó, eu não sei se você sabe, se você não sabe. Eu, na verdade, nem sei se eles poderiam me falar dessa forma, mas, enfim, eu tava ali alegando que eu era filha deles, meu pai tava alegando que eu era filha dele, mas o médico chegou pra mim e descobriu que no meio desses exames eles descobriram que eu não era filha biológica deles, então eu não era compatível com ele. E, gente, quando eles me falaram aquilo caiu como um balde de água fria em cima de mim. Como assim? Eu não era compatível, além de não ser compatível, eu não era filha biológica do meu pai. Só que assim, aquilo me deixou arrasada, porque eu não tinha pra quem questionar. A minha mãe não estava mais ali para eu perguntar para ela. O meu pai, eu não faço a mínima ideia se ele sabia ou não. Então, naquele momento, como ele estava debilitado, eu preferi ficar calado. Eu prefiro não falar nada, não questionar, até porque a prioridade era conseguir um rim para ele. Acabou que um dos meus tios, né, irmão dele, era compatível e fez a doação. Meu pai teve todo o procedimento, foi tudo certo, tudo bom, graças a Deus. E aí, tanto ele quanto meu tio tiveram uma recuperação boa. Agora já faz uns meses que toda essa situação aconteceu e eu fico me questionando, eu fico me perguntando: será que meu pai sabe que eu não sou filha dele? A única pessoa que poderia me falar sobre isso era minha mãe, mas a minha mãe não tá mais aqui. Só que o meu pai também sempre me tratou como filha. Ele fala para todo mundo que eu sou filha. No hospital, ele falou para os médicos que eu era filha dele. Então, o que me faz pensar que realmente talvez ele não saiba. E é uma coisa que me perturba muito, porque eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho para quem questionar. Se ele não é meu pai, então quem é o meu pai? A única pessoa que poderia me responder essa pergunta não tá mais aqui para me falar. E aí é uma coisa que tá me perturbando muito. Hoje meu pai ele já tá bem, tá recuperado e tal. Ele não tá 100%, mas ele, digamos que tá 80% bem. E é uma coisa que me perturba, porque eu não sei se eu conto pra ele, se eu converso com ele, se ele sabe, e se ele não sabe, o quanto que isso vai afetar ele. Então são coisas assim que estão me perturbando muito, porque ao mesmo tempo que existe a possibilidade dele saber que eu não sou filha dele, também existe a possibilidade dele não saber. E quanto isso vai afetar ele, porque ele já é um senhor, né? Ele acabou de passar por um momento ruim, ele tá ok, tá recuperado, mas o quanto isso pode afetar ele? Mas ao mesmo tempo eu também acho que eu precisava saber, e se de repente ele sabe, eu preciso. Sabe, são tantas perguntas na minha cabeça que de fato hoje eu já não sei mais o que fazer. Ao mesmo tempo que eu penso que pode ser uma boa ideia eu conversar com ele, também acho que pode ser uma péssima ideia eu conversar com ele, porque eu também não sei como vai ser a reação. E é uma coisa que me perturba, e sinceramente, talvez eu vá partir dessa para melhor, talvez eu vá ver o resto da minha vida sem nunca descobrir se ele sabe e sem nunca descobrir quem é o meu pai biológico. Mas enfim.